E aí, depois dos últimos vídeos, muita gente começou a entender que implementação de IA não é simplesmente conectar um chatbot em tudo e sair automatizando processos. E, sinceramente, a maioria das empresas ainda está fazendo exatamente isso. Eles estão conectando IA a RP, a documentos, a navegadores, a softwares de conversação, com Slack, Teams, entre outros, automatizando atendimento, criando agentes para tudo, sem saber onde estão os riscos, onde estão os gargalos, onde a IA realmente agrega valor e principalmente como garantir ROI. E é exatamente aqui que entra o ponto mais importante. A IA corporativa, séria, ela não começa pela ferramenta, ela começa por diagnóstico, por governança, por arquitetura, por segurança, por processo, por observabilidade e definindo claramente aonde gera valor. Porque senão a empresa cai numa armadilha que a gente já conhece, que é extremamente perigosa. Ela acha que está acelerando produtividade, mas na prática ela está criando retrabalho, está criando risco operacional, perda de controle, entre outras coisas que a gente já conhece, e cria uma dependência totalmente desorganizada da IA. E é por isso que eu acredito que os próximos anos nós teremos que aprender muito e vamos separar quem sabe usar o IA e quem não sabe usar IA. Então nós vamos aprender muito com isso, vamos conseguir separar realmente esses dois tipos de profissionais e de empresas. Vai ser muito sobre quem conseguir implementar IA com maturidade. E maturidade está dentro de governança. E governança está dentro do que há de melhor e mais necessário em tecnologia dentro de uma empresa. Empresas maduras, ou que precisam, ou estão no caminho de, elas precisam responder perguntas básicas, né? Então, do tipo, onde realmente eu preciso de IA? Onde eu ganho operacionalmente com IA? Onde existe risco de eu colocar IA? O que eu preciso de validação humana? Que dado pode e não pode ser consumido por uma IA? Como medir o ROI de verdade, né? O retorno sobre investimento de verdade? Como evitar que a IA vire mais um problema operacional? Porque não adianta nada você ficar validando o tempo todo. Porque implementar IA com governança, gente, não é frear a inovação, não é estou segurando, estou sendo extremamente conservador, não é isso. É garantir que você vai ter previsibilidade, é garantir que você tem segurança, consegue escalar, que há confiabilidade no que está sendo feito e sustentabilidade operacional, que sem isso a coisa não anda. E talvez essa seja a maior mudança eh, de mentalidade que precisa ocorrer de fato. A IA, ela não deveria ser implementada para modernizar, ela deveria ser implementada para gerar resultado real. Então é muito importante que você, ao começar a implementar um projeto de IA, responda diversas dessas perguntas que eu comentei aqui. Mas o mais importante é quebrar em grandes blocos. Então, o primeiro grande bloco, eu preciso analisar. Então, eu analiso todas as minhas dores, meus gargalos, minhas necessidades. A partir daí, eu mostro para os principais patrocinadores da minha empresa até onde a gente pode chegar. E a gente sabe que o até onde a gente pode chegar hoje é muito relativo, até onde a gente pode chegar no que tange a automação, a IA como um todo, olhando para o momento atual.
Esse pode ser o estado da arte momentaneamente, que você está tendo condições de tocar. Você precisa tirar uma foto do agora, que é justamente entender onde estamos agora, como que está o nosso nível de automação, o nosso nível de utilização e necessidade de implementações de IA, pensando no que a empresa já está consumindo e os departamentos também. Então, tirando uma foto de como está hoje e olhando para o estado da arte naquele momento que você está apresentando para os principais patrocinadores da empresa, você tem o que nós chamamos de gap. E esse gap você mensura, você prioriza e gera ações que vão poder ser implementadas num padrão de quick wins, ou seja, de pequenas atividades que eu faço agora, eu faço em poucas horas, que vai me trazer um retorno rápido e vai causar uma boa impressão. E também aquelas que são realmente uma tarefa mais árdua, que vai demandar mais tempo, que vai precisar realmente de um acompanhamento mais a médio e longo prazo, que são as jornadas. Então, uma vez que eu tenho esse relatório, que nós chamamos em alguns momentos de assessment, termo em inglês, mas eu tenho esse assessment, eu tenho essa análise da área ou da empresa, ou especificamente de um negócio que eu penso em colocar IA para rodar, aí sim eu passo para a próxima etapa, que é o quê? Como eu vou resolver? O como a gente olha inicialmente para provas de conceito. Então vamos fazer pequenas provas de conceito, vamos validar esse conceito aqui. Então, essa automação que eu quero fazer na área de vendas vai funcionar dessa forma, como eu estou pensando? Vamos testar. Essa automação para a área do jurídico, essa automação para o financeiro. Essas pequenas provas de conceito vão gerar para mim um pouco mais de confiança que eu realmente tenho condições de implementar tudo isso. Então, ok. E com quem eu vou fazer isso? Vou fazer com o meu time interno, da área de negócio, vou fazer isso com minha TI, vou contratar uma consultoria para me ajudar. E olhando também para essa questão de com quem eu farei, eu tenho que olhar para dentro de casa também para entender, eu já tenho uma arquitetura que prevê tudo isso? Eu consigo acelerar as coisas com IA a partir dessas POCs que eu fiz para eu implementar em larga escala? Como que eu tenho certeza? Aí entra uma outra sigla muito usada na área de tecnologia chamada projeto piloto. Então eu faço as provas de conceito para validar o conceito para ver se ele funciona naquilo que eu tenho necessidade. Próxima etapa, eu faço um projeto piloto onde eu pego pequenas amostras, ou seja, eu vou pegar um departamento, vou pegar apenas uma parte de um negócio e implementar essas funcionalidades, nem que seja uma jornada, mas em pequena escala. E dando tudo certo no piloto, eu faço o que nós chamamos de tombar para a produção, ou seja, fazer realmente o go live desse meu produto, negócio, enfim. Só que, para que eu chegue nessa etapa de um go live, eu preciso antes ter certeza que a arquitetura vai escalar. Então é o momento de eu tirar da mão do negócio, entre aspas. Como que eu tiro da mão do negócio? Na verdade, é colocar um arquiteto, alguém da área de tecnologia, para dar uma consultoria no sentido de falar, olha, bacana, tudo que eu estou fazendo aqui está funcionando bem com 10 usuários. Agora eu preciso fazer isso aqui funcionar com 1.000 usuários e provavelmente com 10.000 e depois 100.000. Esse arquiteto, essa pessoa da área de tecnologia vai te ajudar a montar um stack tecnológico que vai aguentar essa escala, que vai ter condições realmente de entregar para todo o seu público. Porque senão você só tem um MVP bom, bonito e barato que funciona muito bem para 10 usuários. E aí a gente volta para o mesmo problema da seara das startups antes da IA também, onde se gastava uma baita grana para montar algo que não escalava, porque eu me preocupei tanto em montar algo para um MVP,
para um pouquinho menos que um piloto, que a coisa não anda. Então, precisamos olhar para a análise, depois para o planejamento de implementar, e aí não acabou, gente, porque vamos imaginar que realmente minha arquitetura está funcional, está tudo muito bem, agora eu tenho que sustentar em produção. Sustentar em produção significa duas coisas. Primeiro, eu tenho que ter um time de sustentação, que é o time que vai dar manutenção nas novas features, nas necessidades de correções que vão sempre surgir. Com IA ou sem IA, a gente nunca pega o último bug, a gente sempre pega o penúltimo bug. Com IA ou sem IA, a gente pega sempre a última mudança de escopo, ou sempre a penúltima mudança de escopo, não a última. A área de negócio tem sempre alguma coisa a mais para colocar e é ótimo isso. Mas precisamos montar um plano de produção. E com o plano de produção, eu preciso montar também esse time de sustentação que vai fazer essas atividades e um time de observabilidade que vai fazer o monitoramento, que vai entender se está tudo andando conforme esperado. Estou tendo picos todo dia, exemplo, né? Às 10 horas da manhã e o meu sistema responde com dificuldade. Por quê? Eu tenho que analisar. Quem vai fazer isso? Um analista de suporte técnico, de helpdesk? Quem vai fazer? Então temos que definir isso também. Então tem um time de sustentação para correção de bugs e para novidades. Eu tenho um time de observabilidade que vai olhar para a infraestrutura e tudo isso. Eu tenho que ter um time de customer success que vai garantir o sucesso do cliente, ou seja, o cliente assinou tua arquitetura, ou tua plataforma, ou está usando o teu sistema, ou seja um departamento interno, de repente é a tua área financeira que comprou, né, da tua área de TI, ou tua própria área financeira desenvolveu tudo isso e agora vai ficar em larga escala para outros departamentos. Eu tenho que ter alguém garantindo que a coisa vai funcionar, que a coisa está funcionando direito. Aí eu tenho que ter alguém olhando para o sucesso do cliente, seja ele interno ou externo, e eu vou precisar também de alguém de service desk, de alguém de suporte técnico, de call center, para tirar dúvidas dos clientes. Ah, mas Marcos, eu tenho colocando uma IA aqui para funcionar, que é um service desk fantástico. Todo Q&A aqui, perguntas e respostas já estão aqui, estão sendo retroalimentadas, bacana, mas em algum momento você tem que ter um humano para interagir com o cliente. Não tem jeito, em algum momento vai ter alguma dúvida que vai precisar de um humano interagindo. E como você vai fazer? Então, eu tenho que ter esse time do pós. A partir daí, a coisa começa a andar com suas próprias pernas. E você volta no processo cíclico de implementar novas funcionalidades, validar e colocar em produção. Eu não falei de um ponto muito importante. Vamos falar de ambientes. Quando nós estamos desenvolvendo num ambiente, vamos imaginar aqui que seja um analista, seja você um analista de negócio, está desenvolvendo algo que achou muito legal usando Cloud Code, ou simplesmente o Claudião. Você fez algo legal e colocou para o time inteiro utilizar. O time inteiro está utilizando, de repente tem 10 usuários, daqui a pouco tem 50, 100 pessoas utilizando, só que agora você precisa dar uma manutenção, você precisa testar uma funcionalidade nova. Como você vai fazer? Simplesmente você vai apertar lá o update e tudo bem, e se parar de funcionar para todo mundo? Aquilo que está funcionando deixa de funcionar. Para isso, você precisa ter um ambiente de desenvolvimento, você precisa ter um ambiente de testes, ter um ambiente de homologação e um ambiente de produção. Tudo isso custa dinheiro, gente. Então, o ambiente de desenvolvimento normalmente é a máquina do desenvolvedor. Quando a gente é de negócio, é ter um ambiente lá normal mesmo, que você vai ter que pedir para alguém criar um ambiente para você, alguém de infra, alguém da área de tecnologia criar um ambiente para você, ou simplesmente você vai pegar uma conta lá do teu ChatGPT, alguma coisa isolada, ou da tua ferramenta aí de vibe coding, vai desenvolver
no ambiente. Quando for para alguém testar, você vai ter que subir para um outro ambiente para esse alguém testar, ou dentro do seu próprio ambiente, mas correndo o risco de você ter que parar do que está fazendo para alguém testar. Tudo testado, bacana, você pode ter um ambiente de homologação ou não. É recomendado que você tenha um ambiente de homologação. A diferença do ambiente de homologação para a produção é justamente que o ambiente de homologação você já traz outras pessoas para validar aquele ambiente, a validar aquela aplicação e ter certeza que você não teve nenhuma brecha. É o pré-produção. É quando a gente já desenvolveu, a gente já testou, agora vamos validar também com mais 2, 3 analistas da minha área aqui. Feito isso, tudo validado, bonitinho, vamos marcar um dia e um horário e colocar em produção. Ah, mas Marcos, não dá para esperar dia e horário, tem que colocar em produção a quente. Beleza, é um risco que você corre, é um risco que você tem que assumir, onde simplesmente colocar a quente para funcionar algo, você pode quebrar algo que alguém estava fazendo. É claro que quando essa modificação é algo que não impacte diretamente numa atividade principal, vamos imaginar o seguinte: você desenvolveu um aplicativo que o objetivo principal é gerar cálculos financeiros numa determinada página do teu aplicativo. E você está implementando uma página nova que é independente dessa página de cálculos. Ok, é algo novo que não vai ter um efeito colateral naquela, você pode correr o risco de nem tirar do ar a tua aplicação e pôr para funcionar. Mas é um risco que tem que ser calculado. Então, gente, é muito mais do que simplesmente sair fazendo. Desenvolver uma aplicação exige conhecimento mínimo, lógico e estrutural do que é uma aplicação. Não é simplesmente eu pegar e salvar como eu salvo uma planilha de Excel. E tudo isso que eu estou falando agora está enraizado profundamente em governança. Sem governança, vira zona. Então eu preciso de governança, eu preciso de datas, de horários, de planejamento, quem pode acessar o quê, até onde pode acessar, o quanto pode acessar. Legal, gente? Então, o vídeo de hoje era sobre isso, é como explicar um pouco qual caminho seguir. E eu não estou falando de tecnologia nenhuma específica. Eu vou de macro hard, Microsoft, vou de Amazon, vou de Google, vou de, sei lá, de Cloud Code, de Lovable, de Base 40, não importa. Não estou falando de tecnologia, estou falando de noções básicas que você precisa ter e navegar com profissionalismo e tudo isso. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha com os amigos, com os inimigos, se inscreve no canal e vamos seguir que eu tenho muita mais coisa legal aí para compartilhar com vocês nas próximas oportunidades. Valeu!